Olá, meu nome é Lily e sou uma garota muito sortuda, pois caí dentro de um vulcão e quase fui fervida viva. Acho que nasci sob uma estrela da sorte, já que estou contando essa história agora. Meus pais, pouco antes do aniversário de casamento, disseram-me que iríamos fazer uma viagem radical ao topo de um vulcão. Bem, é claro que imaginei que iríamos para o litoral ou para os trópicos, mas não para um vulcão. Para que isso? Meus pais escolheram esse destino dizendo que queriam curtir uma adrenalina. Além disso, eles ouviram dizer que os vulcões eram muito bonitos. Mas por que precisavam de mim lá? Na verdade, nos últimos 2 meses discutimos todos os dias e dissemos muitas coisas desagradáveis um ao outro. Será que eles realmente tinham decidido estragar suas férias completamente? Até o último momento esperei que me deixassem em casa de castigo. Mas meus pais me disseram para tirar isso da cabeça. Bem, ok, vamos lá para o vulcão, já que é isso que eles querem. Fizemos as malas e pegamos a estrada. No caminho, papai me disse novamente que eu era imatura e que eles sempre precisavam me pedir várias vezes e até me obrigar a fazer alguma coisa. Ele perguntou por que eu não arrumava a cama logo depois de levantar e por que eu não lavava a louça logo após as refeições. Nossa, mas que papo chato! Em casa eu podia pelo menos evitar essas conversas, mas parece que agora meus pais haviam decidido aproveitar o fato de que estávamos em um espaço confinado e me torturar com requintes de crueldade. Pedi para o meu pai parar o carro e disse que voltaria para casa de carona. Então discutimos outra vez, como de costume. Então mamãe disse que se meu pai e eu não parássemos imediatamente, ela sairia do carro e teríamos que resolver nossos conflitos sem sua participação. Só de pensar em ficar cara a cara, sozinha com meu pai, no carro, não me deixou feliz. Então calei a minha boca e tentei me distrair, e papai também fez o mesmo. Algumas horas depois, chegamos a um albergue turístico próximo ao vulcão. Claro, todos nós estávamos de mau humor e tivemos que passar 3 dias lá, o que significava que teríamos que conviver bem de alguma forma. Mas com meus pais isso era impossível. Nós nos acomodamos e depois de algumas horas o nosso guia nos disse que estávamos prestes a escalar o vulcão. Na verdade, eu estava realmente ansiosa para isso, porque queria ver pelo menos algo positivo naquele dia terrível. Logo começamos a escalada e tive uma sensação muito estranha. Então me aproximei da cratera do vulcão que iria entrar em erupção em alguns dias e lançar toneladas de lava quente. Papai novamente começou a me culpar por andar mais rápido do que todo mundo e dizia que eu sempre colocava meu nariz onde não era chamada. Ele também disse que eu deveria ter deixado eles irem primeiro. E o que é pior, minha mãe o apoiou totalmente. Parece que eles só sabiam colocar defeitos em mim. Quando cheguei perto da cratera, o guia logo me disse que não era permitido chegar tão perto assim. E enquanto isso, meus pais continuavam reclamando, dizendo que eu sempre me comportava como se fosse uma selvagem e sem educação. No entanto, nem ouvi as últimas frases porque meu pé escorregou e eu comecei a cair na própria boca do vulcão. Claro, eu não percebi isso porque estava no calor da paixão. Eu me sentia caindo e isso é tudo. Eu podia ouvir os gritos de alguém ao longe, mas o som ficava cada vez mais distante de mim. O tempo da minha queda pareceu uma eternidade, mas, na verdade, não durou mais que 5 segundos. Então eu senti uma forte dor em todo o meu corpo e percebi que estava deitada em uma superfície dura que se projetava do vulcão. Eu queria me levantar e olhar ao redor para entender o que havia acontecido, mas percebi que estava deitada em uma pequena saliência de pedra na boca do vulcão. Um movimento errado e eu estaria morta. Era até perigoso respirar na minha situação. Então, foi quando o segundo estágio de choque começou. Aparentemente, eu estava à beira da morte, não havia como evitar a tragédia. Mas minha vida não dependia de mim e eu precisava tentar manter a calma para não cair ainda mais, o que seria um pesadelo. Eu estava me perguntando, quando eles vão me salvar? Quanto tempo serei capaz de permanecer viva em tal posição? E se eu desmaiar e meu corpo cair? Pensamentos terríveis começaram a surgir em minha mente como moscas zumbindo. Então eu ouvi minha mãe gritando, mas eu não conseguia responder porque, em primeiro lugar, eu sentia dor ao gritar, provavelmente por causa das costelas quebradas, e em segundo lugar, eu poderia simplesmente cair, porque afinal, gritar requer muito esforço, e apesar de querer responder, eu não podia. Que situação terrível! Meu Deus do céu, o que seria de mim? Acho que logo começaram a achar que eu estava morta. Imaginem só uma pessoa que cai na boca de um vulcão, não dá sinais de vida e não grita por socorro.
O que eu faria nessa situação? Quais são as chances de que o azarado tenha sobrevivido? Acho que essas chances são as mesmas de quando alguém está caindo do 10º andar. Ou seja, 0. Eu estava ferida, com medo e sozinha, e com uma estranha sensação de desespero. Eles poderiam simplesmente me deixar lá. Acho que seria improvável que eles tirassem o cadáver da boca do vulcão. Afinal, de que adianta fazer isso? Então, para evitar que meus pensamentos pudessem me matar mais rápido do que eu morreria ao cair do coração de um vulcão, me perguntei quanto tempo mais eu poderia permanecer viva. Ai, para com isso, Lily. Isso não vai funcionar. Vamos cantar um pouco. Distrai a mente. Tentar matar um tempo antes de eu morrer, ou então contar de 1 até 100 e esperar por um milagre. Oh, coisa parecida. Mas tudo isso não adiantou. Logo percebi um cheiro estranho. Acho que era coisa da minha cabeça, mas estava ficando mais forte. Parecia que minha garganta e meu nariz estavam se rasgando. Quando virei a cabeça, vi que a fumaça estava começando a sair do vulcão. Naquele momento, tive certeza de que morreria e seria reduzida a cinzas. Ninguém jamais saberia nada sobre minhas últimas horas de vida. Ai, mas por que raios aquele maldito vulcão começou a entrar em erupção mais cedo do que deveria? Eu fechei meus olhos e já estava até me despedindo dos meus pais em pensamento, pedindo que eles me perdoassem por meu temperamento insuportável. Eu também estava dizendo a eles o quanto eu os amava. Que pena não ter tido tempo de dizer tudo isso antes da queda. Logo eu senti algo puxar minhas costas. Parecia que a erupção havia começado e eu já estava fervendo. Só que uma voz masculina interrompeu meus pensamentos negativos, dizendo: Lily, tenha cuidado, fique calma e não faça movimentos bruscos, eu vim te ajudar. Eu não sabia se devia rir ou chorar, porque em algum momento parecia que algo ruim havia saído de mim e agora estava zombando de mim, fingindo ser um homem. Que coisa mais absurda, não é mesmo? Mas de qual outra forma eu poderia explicar o fato de que essa criatura tinha aparecido do nada? Então esse tal homem misterioso me agarrou e começou a me puxar para cima. Eu senti tanta dor que simplesmente desmaiei. Mesmo feliz por estar sendo resgatada, a dor era maior do que eu podia suportar. Parecia que era um tormento sem fim do inferno. Que pesadelo! Então eu ouvi as vozes dos meus pais. A dor naquele momento já estava menos intensa e comecei a pedir perdão a eles mentalmente. Naquele momento eu achei que já estava morta, mas a voz da minha mãe me acalmou. Você não tem nada pelo que se desculpar. É você quem deve nos perdoar. Nós te amamos muito. Tudo vai ficar bem. Eu abri meus olhos e vi os rostos dos meus pais na minha frente. Eles estavam cobertos de lágrimas e pareciam muito tristes. Então olhei em volta. Havia médicos e alguns aparelhos médicos ao redor. E a pessoa que havia me tirado da boca do vulcão não tinha sido um espírito que saiu de mim, mas um herói que me salvou arriscando a própria vida. Mamãe disse que estávamos em um helicóptero e logo chegaremos ao hospital. Então quer dizer que eu estava viva. Era simplesmente inacreditável. Mas por que eu não sentia mais dor? Na verdade, eles me deram um analgésico muito forte e meus pais ouviram todos os meus pensamentos, porque no delírio eu estava falando em voz alta. Eu ainda me pergunto por que não disse aos meus pais todas aquelas palavras antes. Eles ficaram muito emocionados e disseram que não sabia que eu os amava tanto, pois tinham certeza de que eu os odiava de todo o coração. Aliás, durante nossas brigas eu pensava a mesma coisa deles. Os médicos me ajudaram a me recuperar rápido e todos disseram que meu caso era realmente único. Imaginem só! Eu havia caído na boca de um vulcão, mas por milagre caí justo sobre uma pedra que se projetava da parede e consegui permanecer nela. Isso era simplesmente incrível. Vocês conseguem imaginar isso? A chance de sobreviver em tal situação era mínima. Depois de tudo que aconteceu, eu pensei que poderia ter morrido em um instante e foi assustador perceber isso. Mas foi ainda pior perceber que eu estava desperdiçando minha vida com coisas inúteis e sem valor. Ai, Deus! E todas aquelas brigas com os meus pais, tudo tempo perdido. Afinal, estávamos discutindo por causa de coisas idiotas. Estávamos brigando e dizendo coisas desagradáveis um ao outro, esquecendo que nossas vidas são muito frágeis. Vivemos no limite da vida e eu estava com medo de deixar esse mundo com esse peso no coração, sem dizer aos meus pais o mais importante, que eu os amava muito. Uma mudança real aconteceu em nossa família. Estamos sendo mais tolerantes uns com os outros e, mesmo quando um conflito está prestes a surgir, procuramos evitá-lo de todas as maneiras possíveis. A partir de agora, mesmo quando meus pais estão com raiva de mim, eles dizem que sou sua filha amada e eles vão me amar de qualquer maneira. Após ouvir isso, logo sinto vergonha do meu comportamento e me arrependo.
Foi assim que uma situação inesperada, que quase terminou em uma tragédia para nossa família, nos ajudou a mudar de comportamento e sermos pessoas melhores. É uma pena que não tenhamos percebido tudo isso antes. As coisas mais importantes na vida são as pessoas mais próximas e a nossa saúde. O resto é resto. Você já passou por situações que fizeram pensar em sua vida e reavaliar seus valores?